Vamos falar do Corinthians e dessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, depois da vitória de sábado contra o Vitória lá no Barradão, chega a 41 pontos, é o 10º colocado e agora praticamente livre da ameaça de rebaixamento, sonha com voos mais altos, terminar em uma posição melhor no campeonato. O G7, né, 7 clubes se classificando para a Libertadores da América de 2025 de forma direta ou para pré-Libertadores já é certo, com o título do Flamengo ontem na Copa do Brasil. E existe a possibilidade da abertura de um G9, né, caso o Botafogo vença a Libertadores e o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana. O Corinthians tem totais possibilidades de chegar ao 7º lugar. Nesse momento, à frente do Corinthians tem o Vasco, com 43 pontos em queda livre, além de existir o confronto direto. Tem o Bahia, outro time que o Corinthians enfrenta, com 46, e o Cruzeiro, com 47, é o 7º colocado, e também vai enfrentar, inclusive, ao próximo adversário do Corinthians. Deve vir com time reserva para jogar na Neoquímica Arena, já que o Cruzeiro, 3 dias depois, disputa contra o Racing a final da Copa Sul-Americana. O Corinthians, pelo futebol que vem jogando, tem totais possibilidades. Inclusive, se o Corinthians ficar nessa faixa de classificação para a Libertadores, seja em 7º lugar, ou no G8, ou no G9, o Corinthians também vai para a Copa do Brasil, o que seria um final de temporada fantástico por tudo que aconteceu, né? Uma nova direção aí assumindo o controle do clube em janeiro, muitos problemas, muita gente jogando contra, seja a oposição, seja a imprensa, muitos erros, né, erros terríveis dessa diretoria, que vários diretores saíram, foram trocados, enfim, então a gente sabe tudo o que aconteceu esse ano e terminar com uma classificação para a Libertadores e para a Copa do Brasil e um ano com tabela cheia aí para o Corinthians, que tem um elenco caro, né, seria fantástico. E por falar em elenco, né, alguns jogadores aí subindo muito de produção nessa reta final, especialmente o Yuri Alberto, né, que a gente criticou tanto, e quem criticou, criticou com razão, mas o Yuri Alberto está em grande fase, muito graças ao entorno, né, a entrada de Memphis Depay no time, com um novo posicionamento, abrindo espaços. Yuri Alberto, ele é um jogador que tem sim várias deficiências técnicas, não é um jogador tão inteligente ali no campo, mas que, se bem utilizado, e praticamente ele só consegue jogar dessa forma, atacando os espaços, espaços que tem que existir, né? E o Memphis Depay faz esse papel de atrair a marcação, abrir esses espaços. O Yuri Alberto, quando ele ataca esse espaço e recebe essa bola em profundidade, e a gente tem um especialista no time, que é o Rodrigo Garro, fantástico, né? A capacidade de produzir jogadas, de dar uma assistência dele, impressionante. 2 assistências de jogador diferente no sábado aí contra o Vitória. Tudo isso faz com que o Yuri Alberto marque gols e consiga render. Ele passa pelo melhor momento desde que chegou ao Corinthians e no momento certo, né? Numa reta final que o Corinthians precisava muito. Falando em Memphis Depay, um jogador aí que mostra, né, a sua capacidade de decisão, né? 3 gols pelo Corinthians, 3 gols fundamentais, gols que decidiram partidas, né? É, um jogador que com a bola no pé é fantástico e a gente espera aí que ele continue evoluindo fisicamente, fazendo uma boa pré-temporada aí, o Corinthians mantendo boa parte desse elenco aí, com de repente um zagueiro de alta qualidade e um lateral aí, o Corinthians pode, né, uma defesa mais sólida. Esse time do Corinthians tem capacidade de disputar tudo, né? A minha expectativa para o ano que vem é que o Corinthians realmente mantenha o elenco, incorpore aí 1 ou 2 peças e belisque uma Copa, né? Uma dessas várias Copas que eu espero que a gente dispute no ano que vem. Corinthians tem condições, realmente. E aí entra a questão do Ramon Dias, né? Ele continua, não continua? Eu ainda não tenho opinião formada, acho que a gente tem que esperar terminar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Corinthians vai se sair nesses últimos jogos, em qual posição ele vai terminar o campeonato e o que o mercado apresenta também, né? Porque os nomes ventilados aí, Luiz Castro, Renato Gaúcho, campanha ridícula no Grêmio, né? Um trabalho horroroso.
o Tite, que saiu do jeito que saiu do Flamengo, além de não ter topado treinar o Corinthians no fim do ano passado, preferiu o Flamengo. Entre esses nomes aí que o pessoal ventila, ou o Ramon Dias e o Emiliano, acho que nesse momento eu tendo a preferir a continuação do trabalho do Ramon Dias. Mas, como eu disse, não é uma opinião sólida ainda. Eu quero esperar esse final de campeonato para decidir, né? Eu queria falar também, dar uma cornetada aí na imprensa anticorintiana, que hoje veio com tudo, né? Uma segunda-feira, Corinthians escapando do rebaixamento, Corinthians sonhando aí com as Copas, 4 vitórias seguidas, os caras não tinham muito o que falar, então eles inventam, né? Então eles criam aí narrativas, ou tudo que eles puderem fazer para destruir a reputação do Corinthians, né? Antes de começar, eu preciso lembrar para vocês o que é o kifurismo, né, no jornalismo. É um método jornalístico criado pelo Juca Kifuri, que é basicamente se declarar corintiano na imprensa e sempre criticar o clube, mal falar o clube em todas as suas tribunas, para que esse jornalista tenha um ar de imparcialidade. Então, praticamente todos os jornalistas que se dizem corintianos aí na imprensa fazem esse papel, eles adotam esse método aí, o kifurismo. E no posse de bola de hoje, o próprio Juca Kifuri, entre outras coisas, ele fez um comentário muito infeliz. Ele colocou o arremesso da cabeça de porco no derby contra o Palmeiras no mesmo nível que o assassinato do torcedor cruzeirense lá da Máfia Azul na emboscada da Mancha Alviverde, e o caos de ontem. Era para falar sobre o caos na MRV Arena ontem, na final da Copa do Brasil, né? Os torcedores do Atlético jogaram bombas aí em jogadores, acertaram um jornalista, xingaram uma moça lá, uma repórter no campo. Então foi terrível. E o Juca Kfouri colocou o arremesso da cabeça do porco, que é uma coisa muito mais anedótica, né? Muito mais folclórica ali, no mesmo nível. Imagina, não é possível fazer um comentário desse, mas o Juca Kfouri fez porque ele não consegue, né? Ele não consegue se controlar, ele tem que falar mal do Corinthians, né? Inclusive o próprio Juca e o Mauro César Pereira, sempre ele, né? Falaram aí sobre um suposto doping financeiro, que eles têm falado, né? O doping financeiro do Corinthians. O Corinthians contratou jogadores aí nessa luta contra o rebaixamento, na janela de meio de ano. Isso foi muito injusto, com times como Vitória, o Cuiabá, o Juventude, que não tem como contratar jogadores desse nível que o Corinthians contratou. Só que eles esquecem de falar sobre a arrecadação do Corinthians, que também não tem como ser comparada com a arrecadação desses times pequenos, né? A diferença é brutal. O Corinthians é um time que gasta, mas que também arrecada, né? O Corinthians tem problemas financeiros, tem que equacionar essas dívidas, e isso tem sido trabalhado. Esse é o caminho. Agora, no futebol de hoje não existe não contratar. Inclusive, vários jogadores, o próprio Memphis Depay, o Igor Coronado, o André Carrillo, são jogadores que vieram aí para o Corinthians sem taxa de transferência, né? É óbvio que tem luvas e tal, mas são jogadores aí. O Corinthians nem foi o time que mais gastou, né? Times como o Cruzeiro, por exemplo, gastaram muito mais. E ninguém fala, inclusive o Cruzeiro que está acertando aí com o Gabigol, e esses jornalistas no mesmo programa citaram isso com a maior naturalidade. O Cruzeiro, que é um clube que não arrecada, tá formando um time, assim como o Botafogo, assim como o Atlético Mineiro. O Cruzeiro está montando um time que não é compatível com a sua arrecadação, né? É um cara ali botando dinheiro do próprio bolso e contratando jogadores caríssimos. O Cruzeiro vai trazer o Gabigol num contrato aí, dizem, de 4 anos, contrato milionário, tendo o Caio Jorge, que custou 40, que é o centroavante do time. Ninguém fala nada, né? Então parece que é só o Corinthians que deve, né? Você não ouve falar sobre o Eduardo Tironi, que é o âncora ali do posse de bola, falando: o Corinthians deve para todo mundo, tá contratando. E o São Paulo, meu amigo? E o seu São Paulo, Tironi? O seu São Paulo não deve para ninguém, tá até fazendo aí um fundo de investimentos, tentando chamar empresários aí, direito de imagem atrasado, tá pagando o Daniel Alves, tá pagando o Rames Rodrigues.
É muito engraçado, né, a imprensa sempre tentando criar esse tipo de narrativa. E por fim, agora de manhã, o seu André Rizek aí, outro que é um grande adepto do kifurismo, né, muito bravo com o time do Corinthians, porque ali na conversa de vestiário, o time do Corinthians utilizou aí os palpites aí do pessoal da Globo, do Globo Esporte, ninguém apontou vitória do Corinthians no sábado, e o Corinthians ganhou, e ele tá bravo, achando que o Corinthians não tinha que usar isso como motivação. Por que não? O senhor é que se responsabilize pelas tuas opiniões ridículas, né? Essa não é a primeira, inclusive. Então, o jornalista que fala, até eu que venho aqui e falo, tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, né? E um jornalista profissional, isso é o mínimo que ele pode fazer, o mínimo. Então, é isso, queria fazer esse desabafo e Coringão rumo às Copas, temos que acreditar. Do mesmo jeito que a gente sempre falou, Corinthians não ia cair, não ia cair. O time do Corinthians tem qualidade, não vai cair e agora vai subir, né? Vamos subir aí, vamos subir a escada aí, subir essas exposições aí, Campeonato Brasileiro, que é o que o time do Corinthians tem capacidade e merece. E é isso aí, tamo junto, vai Corinthians.